Sábado, 18 de fevereiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste sábado da sexta semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias, para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Meu querido irmão, minha querida irmã, o contexto contíguo à transfiguração do Senhor, Evangelho de hoje, é o desmoronamento das esperanças messiânicas dos apóstolos de Jesus devido ao escândalo da cruz. Tanto o recente anúncio por Cristo da sua paixão e morte, como as condições para o seu seguimento, os tinham submergido no desalento e na confusão perante o programa tão árduo e estranho. Essa situação do grupo apostólico é que determina o objetivo e intenção do ato da transfiguração. Diríamos que essa acontece mais em função dos discípulos do que do próprio Jesus. Por isso ele escolhe como testemunhas os 3 apóstolos que depois presenciarão a sua agonia no Getsemane. Cristo ordena o acontecimento para a instrução dos seus e para uma melhor compreensão da anunciada paixão e morte do Messias, mostra-lhes uma antecipação da glória da sua ressurreição também anunciada. A cena da transfiguração do Senhor, pelos evangelistas sinóticos, corresponde evidentemente ao gênero literário das teofanias bíblicas, em que se manifesta a presença de Deus e cujo protótipo é a teofania do Sinai: fogo, fumo, nuvem, névoa densa, trovão e voz potente. Elementos, todos eles, de cena dramática ao serviço de uma mensagem teológica ou revelação de fé. No relato da transfiguração, encontramos esses recursos próprios da tradição veterotestamentária, tais como subir da montanha, que é o lugar da presença de Deus, luz irradiando na face transfigurada de Cristo, cor branca das suas vestes, Jesus no meio de Moisés e Elias, como representantes da lei e dos profetas, isto é, de todo o Antigo Testamento, avalizando a messianidade de Jesus. Nuvem que os envolve a todos, personagens e discípulos, temor e alegria desses últimos, ou seja, do homem perante o mistério tremendo e fascinante de Deus. E, finalmente, a voz do Pai que fala da nuvem: Este é o meu Filho amado, escutai-o. A narração atinge o seu auge nesta voz do Pai, que, como no batismo de Jesus, proclama a identidade do seu Filho amado, mas aqui acrescenta: escutai-o. Todo o relato está, pois, a serviço de uma mensagem teológica de fé pascal. Jesus é o Senhor glorioso, o Messias, o Filho de Deus. A liturgia expressa
e resume perfeitamente essa mensagem da transfiguração, quando diz: Cristo Senhor nosso, depois de anunciar a sua morte aos discípulos, mostrou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para testemunhar, de acordo com a lei e os profetas, que a paixão é o caminho da ressurreição. Mais ainda, ao fazer-lhes ver o fulgor da sua divindade na sua humanidade, isto é, no seu corpo semelhante em tudo ao nosso, fortaleceu a fé dos apóstolos para que suplantassem o escândalo da cruz e animou a esperança da Igreja ao revelar em si mesmo a claridade que brilhará um dia em todo o corpo que o reconhece como cabeça. A passagem evangélica de hoje convida-nos a escutar Jesus, palavra pessoal e definitiva do Pai. A fé do cristão começa pela escuta de Jesus, e para escutá-lo é necessário subir com ele a montanha, expressão que em sentido bíblico significa ir ao encontro de Deus. Por fim, rezemos. Obrigado, Pai, porque Cristo transfigurado, depois de anunciar a sua paixão aos discípulos, mostrou-lhes no monte o esplendor da sua glória, testemunhando assim o caminho da ressurreição. Ao revelar-se em si mesmo a glória futura, fortalece a nossa fé perante o escândalo da cruz e alenta a esperança do seu povo, a Igreja. Concede-nos ir ao teu encontro na montanha, deixar os nossos caminhos de trilhos, escutar Jesus e caminhar com ele na planície cotidiana da vida, porque, seguindo-o, a renúncia é liberdade e a morte é vida que antecipa a ressurreição. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.